A assídia é uma das palavras que fugiram do nosso conhecimento, porque ela se tornou uma palavra em desuso. Mas a assídia é o mesmo que preguiça. E nós vamos falar sobre este mal, né? A preguiça parece assim um pecado tão carinhoso, né? Inofensivo, mas nós vamos entendê-lo a partir da Escritura Sagrada e nós vamos perceber como os teólogos medievais, os pais da igreja, encararam a preguiça e entenderam que a preguiça era um dos 7 pecados capitais e por que ela foi incluída nesta lista dos 7 pecados capitais. Só lembrando que toda a estrutura da criação dos 7 pecados capitais já permeia a história da igreja aí por aproximadamente 800 anos. 800 anos, tá bom? Tem aqui um recado, irmã Chaguinha e Geraldo estão oferecendo esse culto em ação de graças pelos seus 43 anos de casamento. Cadê? E aí ela colocou assim embaixo, ó: peço a Deus que o Senhor me dê mais 43 anos para a gente desfrutar juntos a vida na casa de Deus. Salva de palmas para esse casal, né, irmão? Parabéns. Irmão, você passar 43 anos com uma pessoa debaixo do mesmo teto e desejar mais 43 anos é uma bênção grande, não é? O casamento é um processo de fundição. Você vai fundindo-se ao outro, soldando-se ao outro, de sorte que ambos vão se tornando cada dia um. E aí acontece isso. 43 anos depois, o desejo de ter mais 43 anos à frente. Não é isso? Nós vamos conversar hoje sobre a preguiça, um pecado que afeta muitos, mas não afeta todos. E antes de a gente ler o texto da Sagrada Escritura, são dezenas. Eu preciso lembrar para os irmãos que os 7 pecados capitais, eles foram uma construção inicialmente pensada por Gregório Magno, lá por volta do século VII, século VIII. E aí somente no século XIII é que Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da história da igreja, pega os 7 pecados capitais, trabalha os 7 pecados capitais e sistematiza. Pastor, o que é sistematizar? É organizar biblicamente o conhecimento. Por exemplo, na teologia, quando nós estamos estudando teologia, nós temos uma cadeira, uma disciplina que nós chamamos de eclesiologia. Eclesiologia é o estudo da eclésia. A palavra igreja no grego é ekklesia. Ek, retirados para fora. A igreja é retirada do mundo para fora. Ekklesia. Então, você vai sistematizando o conhecimento, organizando o conhecimento, para que então você possa falar sobre um tema. Tomás de Aquino trabalha os 7 pecados capitais como nenhum teólogo jamais fez. E escreve na sua vasta obra, Tomás de Aquino escreve milhares e milhares de folhas, e na sua vasta obra ele escreve sobre esses 7 pecados. E o último deles, nós não estamos seguindo a sequência de registros dos 7 pecados, mas o último deles é a assídia. Assídia, irmãos, ela é uma palavra que tem um peso muito maior do que a preguiça na nossa contemporaneidade. Quando a gente fala de preguiça, a gente pensa assim logo em alguém abrindo a boca, pensando numa rede, né? Sem aquela vontade de trabalhar. Quem aqui já sentiu indisposição para ir trabalhar? Eu já senti. Tem dia que eu acordo, a cama ou a rede fica falando comigo, que eu tanto durmo de cama como de rede. Fica conversando comigo dizendo: não vá não, fique por aqui, permaneça mais um pouquinho. Eu não sei se acontece com os irmãos, mas acontece comigo, tá? E aí a gente tem a ideia de que a preguiça é um pecado singelo em relação aos demais pecados, em relação ao pecado da inveja, em relação ao pecado da luxúria. A preguiça parece ser um pecado de menor impacto. Engana-se quem pensa isso. A preguiça certamente é um dos piores dos pecados capitais. Porque a preguiça, no contexto ocidental, ela tem essa ideia
da música brasileira que todos nós conhecemos muito bem, do deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? A ideia de a gente vai vivendo e a vida vai acontecendo e deixa a vida nos levar e a gente vai vivendo. À medida que a maré baixa, a gente toma banho na maré baixa. Quando a maré se eleva, a gente toma banho na maré elevada. E a gente vai passando os dias e a vida vai nos levando. Essa ideia é uma ideia que não diz respeito ao princípio pensado pelos nossos teólogos quando criaram os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais, irmãos, eles são chamados de 7 pecados capitais porque eles são pais de outros pecados. Luxúria, desejo inadequado pelo um prazer. Ele é pai de muitos outros pecados. Adultério é um pecado, é filho da luxúria. Os irmãos estão entendendo? Inveja, desejar o que é do outro ou desejar o mal do outro. Alguém que deseja o que é do outro, furta. O furto é um pecado, mas ele é filho da inveja. Os irmãos estão entendendo? De sorte que ele é capital porque ele é maior, ou ele capitania os demais pecados. Ele exerce capitania sobre os demais pecados. E a preguiça, ela é mãe de diversos pecados. A preguiça, ela reina absoluta sobre diversos pecados. Tá? Eu trouxe para os irmãos hoje diversos textos da Escritura, e eu queria começar lendo com os irmãos o texto básico que vai ser Tessalonicenses, primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo de número 4, versículos 11 e 12. Por favor, abram comigo a Bíblia. Hoje nós temos um tempo oportuno, e a água que tem aqui é uma água daquelas que você prega 2 horas. Eu recebi um recadinho aqui, Ministério Infantil parabeniza a irmã Joana. Foi agora, foi? Ou já estava aqui na minha Bíblia esse recadinho? Já estava, né? Pronto, eu abri no lugar do recadinho. Irmã Joana, parabéns de novo, viu? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 11 e 12. Conselho de Paulo à igreja em Tessalônica: procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenhamos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Quando eles foram organizar os 7 pecados capitais, eles incluíram a assídia, ou a preguiça, dentre os 7 pecados capitais. Embora a preguiça nos pareça um pecado simpático, ele é um dos piores males que existem. A assídia, para os pensadores, é uma sensação de desprazer, é um acomodar-se. Nós chamamos aqui no Brasil de esfriamento espiritual. Uma pessoa é afetada pela preguiça, do ponto de vista teológico, quando esta pessoa não sente mais desejo algum por nada. Quando aquilo que era a fonte de seu total prazer, a presença de Deus, se torna desprezado. Quando ele já não tem mais desejo e intensidade na sua oração. Quando lê a Escritura Sagrada, lhe é um peso terrível. Quando viver a experiência da comunhão, lhe é uma experiência dolorosa. Isso é assídia. Assídia é quando a alma está azeda. É quando já não temos mais desejos pela espiritualidade. Olha como foi que Tomás de Aquino descreveu o pecado da assídia. É a tristeza pelo bem espiritual. Acidez, de onde se deriva a palavra acidez. A queimadura interior do homem que o recusa de todos os bens do espírito. A assídia, ela queima e destrói tudo aquilo que é divino no coração humano.
A assídia, ela é devastadora, porque ela remove do homem a força e o desejo pelo bem maior, pelo único bem capaz de mantê-lo vivo, que é a presença de Deus. Não existe nenhum crente com algumas experiências com Deus que não tenha vivenciado a experiência da assídia. A assídia, irmãos, ela pode nos tocar por alguns meses, por alguns dias ou por algumas horas. O que não pode acontecer é que a assídia assuma a posição de dominância nas nossas vidas. No período medieval, os monges, caminhando nas ruas das cidades, o mundo de outrora, que era um mundo ligado ao campo, começa a se reunir e se urbanizar, e essa urbanização traz consigo muitos benefícios, ao mesmo tempo que traz consigo muitos males. E esses homens, desejando se separar e buscar mais a Deus, eles saem das cidades e eles sobem nos montes, constroem-se os mosteiros. Graças a Deus por isso, graças a Deus. Já já você vai entender porque eu estou dizendo graças a Deus. Se não fosse os mosteiros, você não teria sua Bíblia nas mãos hoje, viu? Precisa estudar a história. Se não fosse os mosteiros, você não teria sua Bíblia nas mãos. Deus usou esses monges que estavam fugindo da cidade, querendo ser santo, lá nos montes, para que eles pudessem escrever e traduzir e preservar a Escritura para chegar até a sua mão hoje, porque Deus é bom. E aí o que foi que eles fizeram? Eles entenderam que a única forma de vencer o pecado era separando-se do pecado. E aí eles subiram nos montes. O problema é que quando eles subiram nos montes, eles começaram a enfrentar o pecado da assídia. E o que é o pecado da assídia? É um pecado perverso, porque o pecado da assídia é um pecado que habita a interioridade do coração do homem, independente do lugar onde ele estiver. O pecado da assídia é o pecado que se acostuma com o nada fazer. E não apenas com o nada fazer, é um pecado que se acostuma com o nada querer. Depois que você passar muito tempo sem fazer nada, pode ter certeza de uma coisa: você vai amar essa situação. Depois de você passar muito tempo parado, movimentar-se vai ser para você doloroso. O pecado da assídia começou a entrar no coração dos monges. E aí os monges começaram a repensar essa ideia de fugir, porque eles estavam fugindo da cidade, porque na cidade tinha luxúria. Na cidade tinham mulheres que tentavam seus corações. Na cidade tinha inveja. Na cidade tinha glutonaria. Na cidade tinha muitos outros pecados. Aí eles vão para o alto de um monte, quando chegam lá eles se encontram com a preguiça. A velha preguiça está lá para abraçar eles com uma bela rede e dizer: eu estou aqui para acolhê-los com muito amor e com muito carinho. E aí o que foi que eles decidiram? Eles decidiram que agora eles não iam mais ficar parados, eles iam laborar. Só que eles não podiam apenas laborar, porque ninguém consegue passar o dia trabalhando. Então eles decidiram que além de laborar, eles iriam orar. Aí eles começaram a criar uma expressão que foi criada entre os monges budistas, que é labore et ori. Labore et ori. O que é o labore et ori para nós? A palavra foi se transformando e chega aqui no Ocidente como laboratório, né? Então quando você chegar para alguém que trabalha no laboratório, você vai dizer: você sabia que você trabalha e ora quando você entra ali? Porque foi daí que nasceu a expressão laboratório. Vem de laborar et orar, ou seja, laborar, trabalhar e orar. Amém, queridos? A nossa vida tem que ser um laboratório, viu? A gente tem que trabalhar, mas também tem que orar. É assim. E aí os monges começaram a perceber que eles venciam a preguiça e a assídia laborando, trabalhando. Uma nova perspectiva se estabelece. E são muitos os teólogos que trabalham essa perspectiva. Tomás de Aquino faz esse ajuste. Eles começaram a entender que o trabalho não é uma maldição, porque a igreja, durante o seu período medieval, entendia que o trabalho era fruto do pecado de Adão. Infantil quem pensa isso. Porque Adão já tinha dado nome a tudo quanto era animal, e isso era trabalho. Adão já cultivava a terra, e isso era trabalho. Não há indignidade alguma no trabalho, e não há indignidade em trabalho algum.
O que é o trabalho na Escritura Sagrada para os princípios judaicos? O trabalho é a construção do reino estabelecendo-se de Deus. Quando você trabalha, você está cooperando com a construção e com a continuação do reino de Deus. O reino de Deus começa lá no Calvário, de forma plena. O reino de Deus se estabelece no sepulcro vazio. E o reino de Deus continua todas as vezes que você acorda pela manhã para trazer o mantimento para a despensa da sua casa. Todas as vezes que você entra na escola para a sala de aula. Todas as vezes que você organiza a sua casa. Pastor, quer dizer que eu, sendo dona de casa, eu estou contribuindo com o reino? Sim. Agora você precisa arrumar a sua casa com a sensação de que é Jesus que vai lhe visitar à tarde. Você precisa preparar a sua aula com a sensação de que você vai ter que responder as perguntas que Jesus fará a você na sala de aula. Você precisa dirigir o ônibus com a sensação de que um dos passageiros será Cristo Jesus, o Senhor. Você precisa passar troco com a sensação de que os olhos do Eterno estarão observando a forma como você lida com o dinheiro. Você precisa chegar cedo com a sensação de que quem vai inspecionar o seu cartão de ponto é o Cristo Jesus, o Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam isso para a glória do nome de Jesus. Fazendo para a glória dele, independente de qual seja o trabalho, você estará contribuindo com a instauração do reino de Deus. Amém, queridos? Como é que nós vencemos a assídia? Trabalhando e orando. Amém? Trabalhando e orando. E aí eu elenquei para os irmãos 3 males decorrentes da assídia. Eu vou ler agora e depois nós estaremos comentando com os irmãos. Primeiro mal, a apatia. A apatia. A apatia, o que é isso? Definição: é a falta de emoção. Você conhece gente assim? Gente, você chega, e tem gente que é assim, super emocionada, né? Ah, meu irmão, eu acordei hoje com vontade. Tem irmão que chega para mim e diz: pastor, Deus tem me orientado a mim, eu vou agora sair evangelizando todo dia de manhã. Eu quero que o Senhor me abençoe. Porque o irmão, ele começa a contar assim. Quando ele termina de contar, eu fico cansado de tanta coisa que ele vai fazer. É impressionante assim. E quando é 2 dias depois, eu chego: meu irmão, e aí? Diz: pastor, estou numa luta. Oh, me ajude em oração, pastor. Eu não sei nem mais se eu quero ser crente. Ele já está pensando em desistir da fé 2 dias depois. Mas 2 dias antes ele estava assim como um leão, né? Louco por batalha e prestes a brigar, a batalhar pela causa do Cristo. Tem gente assim, né? A apatia é a falta de emoção ou motivação de um indivíduo perante algo ou alguma situação, tendo como alguma de suas características o desgaste físico, a inércia, a fraqueza muscular e a falta de energia. A preguiça não é apenas não fazer nada. A preguiça é não querer fazer alguma coisa. Então não é preguiça você passar a semana trabalhando e no fim de semana você olhar para um livro, olhar para uma atividade e você dizer: eu não vou fazê-lo, eu vou descansar, eu vou me permitir descansar. Isso não é preguiça. Preguiça não é você passar o dia trabalhando e no outro dia estar indisposto porque você precisa ir trabalhar. Isso não é preguiça. Inclusive tem gente que trabalha todos os dias e é preguiçoso. Na perspectiva bíblica, não é preguiça a indisposição. Isso é natural do ser humano. Não é preguiça querer descansar. Isso é natural do ser humano. Inclusive o próprio Deus descansou. Deus que não precisa descansou. Amém, queridos? E não há pecado algum no ócio. Não há pecado algum no ócio. Assim como não há pecado algum no negócio, que é a negação do ócio. Você pode ter ócio e você pode ter negócio. O pecado é a apatia. Vamos caminhar para a Escritura para a gente entender o que é a apatia. Eclesiastes 10 e 18. Depois eu posso passar para os irmãos que desejarem o sermão na íntegra, tá? Os irmãos não precisam abrir, porque nós vamos ler muitos textos, tá? Eu vou apenas citar, os irmãos apenas observem. Eclesiastes 10 e 18, a Bíblia diz: por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes a casa tem goteiras. Marquês de Mericá disse que a preguiça gasta a vida como ferrugem consome o ferro. E a preguiça é o hábito de descansar antes da fadiga. Você já viu gente assim? Meu irmão, quero saber se eu descanso. Mas irmão, a gente nem começou a trabalhar, mas eu já estou cansado só em pensar no que eu vou fazer.
Aqui não tem não, irmão, é só nas outras igrejas que tem essas coisas. Aqui não tem nenhum preguiçoso não, aqui todo mundo é trabalhador. O Marquês, ele foi perspicaz, né? A preguiça é a arte de descansar antes de começar a trabalhar. Então tem gente que, né, descansa bem. Antes de iniciar o trabalho ele já quer descansar. O que a Bíblia diz sobre isso? Tem um conselho interessante. Provérbios 6, 9 ao 11, a Bíblia diz assim: até quando você vai ficar deitado? Ou pergunta, né? Uma pancada, né? Preguiçoso, quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Aí ele diz assim: sabe o que vai acontecer com você? Olha a promessa. Então essa é uma promessa para todos os preguiçosos. Promessa de Deus para você. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Negócio difícil, né, irmão? Pastor, não recebo essa palavra. Muito bem, é só trabalhar e orar. Pastor, essa palavra não é para mim. Graças a Deus, bendito seja o Cordeiro de Deus. Porque a Escritura diz no livro de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10: se você não tiver objetivo nenhum de trabalhar, eu aconselho que você não coma. Olha que conselho tremendo, né? E você sabe por que Paulo está dizendo isso? Paulo precisa regular isso porque a igreja se tornou um lugar propício para os preguiçosos. E não é diferente hoje, viu, irmãos? Não é diferente hoje. Existem muitas pessoas se locupletando das comunidades, das igrejas. Existem muitas pessoas que vivem de forma irresponsável dentro das comunidades. Existem muitas pessoas que utilizam-se das sacralidades, dos dons, dos ministérios, para se locupletar e não enfrentar o dia a dia do trabalho. Existem muitos pastores que não têm compromisso algum com a Escritura, compromisso algum com a igreja, compromisso algum com a doutrina da palavra de Deus, que não se esmeram e não se preparam para alimentar o povo. São preguiçosos. Charles Spurgeon diz que se um sermão não tiver um preço por um pregador, ele não terá valor para uma congregação. Dwight Lyman Moody diz que se você pernoita durante uma noite, sem pensar no sermão que pregará durante a semana, é melhor que você lance o seu sermão no fogo. E o grande John Wesley diz: ou você lança o seu sermão, ou você coloca fogo no seu sermão, ou você lança o seu sermão no fogo. A igreja é sim um lugar propício. E eu queria trazer um conselho para os irmãos: muito cuidado quando você estiver abençoando um irmão, pensando que está abençoando o irmão. Qualquer irmão dessa comunidade que se aproximar de você pedindo oferta para qualquer projeto que seja, você tem liberalidade para dar se você desejar. Mas qualquer oferta que essa igreja for retirar, será a partir desse púlpito. Nós não autorizamos nenhum irmão pedir oferta em nome da igreja. E por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque há aproximadamente uns 3 meses eu recebi de 5 irmãos, recibos de ofertas que entregaram para outro. Pastor, essa foi uma oferta que eu dei para o irmão. E aí quando ele chega para esse irmão, ele diz assim: meu irmão, me ajude, eu estou precisando. Aí ele abençoa aquele irmão. Só que ele chega para 20 irmãos da igreja. E aí a única pergunta que eu fiz a esses irmãos foi a seguinte: você recebeu o recibo dessa oferta que você entregou? E aí eu queria lhe dar um conselho, irmão. Tome muito cuidado, que você pode estar lançando a alma desse irmão no inferno. Olha, com dinheiro, irmãos, você não tem que ser nem parecer, você tem que ser e parecer. Se você se aproximar de mim como pastor que sou da sua vida, e se você me entregar uma oferta ou um dízimo, esse valor tem que ser passado para o tesoureiro e não para mim. Eu não devo pegar em 1 centavo dessa igreja como pastor da igreja. O dinheiro tem que ir para o tesoureiro. Por quê? Porque é dinheiro. E se você, com liberalidade, deseja abençoar uma obra, que o faça. Mas, por favor, peça o recibo. Proteja a vida desse irmão, que você pode estar amaldiçoando a vida desse irmão. Eu já vi tanta gente desgraçada porque se locupletou da igreja, irmãos. E a maldição repousou sobre a casa, porque nós estamos falando do dinheiro sagrado. Portanto, meu irmão, você tem liberalidade para abençoar quem você quiser. Mas não faça isso de forma irresponsável. Faça isso de forma consciente.
Qualquer oferta que você entregar, para qualquer obra que seja, peça um recibo. Se você entregou o dízimo na igreja e o seu recibo não veio, me procure no final do culto. E se você entregou o dízimo, o recibo veio passando R$1, me procure no final do culto. Quando se trata de dinheiro, nós precisamos ter muito cuidado. Porque existe um demônio que assola ao meio-dia. E o nome desse demônio é o demônio da assídia. Você sabe por que Salomão, que é um grande pensador da depressão, chama a assídia do demônio do meio-dia? Porque é um demônio que paira durante um período em que as pessoas deveriam estar trabalhando. O preguiçoso, quando encontra um caminho para não fazer nada, ele continua sem fazer nada. E você pode estar com a melhor intenção do mundo, pensando que está abençoando a obra de Deus, quando você está alimentando o espírito de preguiça na vida de uma pessoa. E a gente precisa ser muito sincero com relação a essas questões. Outra vez repito, o dinheiro dos irmãos deve ser aplicado naquilo que os irmãos considerarem interessante. O dinheiro dos irmãos deve ser aplicado naquilo que os irmãos considerarem interessante. Mas lembrem-se, quando vocês forem ofertar, dar uma oferta alçada a alguém, vocês precisam ter responsabilidade para saber se esta pessoa vai utilizar esta oferta no lugar correto. Ou então vocês poderão estar trazendo prejuízo sobre esta pessoa. Amém, queridos? Nós precisamos pensar sobre isso. Olha o que a Escritura Sagrada diz no livro de Tessalonicenses 3:10. Aconselho que, se alguém não deseja trabalhar, não coma. Nós já citamos esse texto e eu volto a repetir. Paulo está dizendo, existe uma lógica simples. Se queremos nos alimentar, nós precisamos trabalhar para isso. Amém, queridos? Amém? Então, o primeiro pecado que nasce, ou o primeiro filho da assídia, da preguiça, é a apatia. É a vontade de não fazer nada. E existem pessoas que têm a sua vida toda perpetrada por este pecado. Gente que não faz absolutamente nada porque vive sempre pela fé dos outros. Você já viu, irmão, assim? Meu irmão vive pela fé, glória a Jesus. Mas é pela fé dos outros, né? Aí a igreja passa a semana toda na labuta, no trabalho, na lida, batalhando para alimentar alguém que muitas vezes não tem nenhum compromisso consigo mesmo, compromisso com Deus ou compromisso com a família. Nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado. Eu já recebi diversas pessoas nesta comunidade, pastor, eu vim aqui porque Deus me mandou para me vir aqui, para o senhor tirar uma oferta para mim. Foi mesmo, irmão? Foi. Você volte lá e fale com Deus e peça a Ele para Ele falar comigo, porque Ele ainda não me disse nada. Tem irmão que chega, não pede, e o Espírito de Deus me manda fazer alguma coisa por esta pessoa. Amém, irmãos? Porque esta é a missão da igreja. Agora a igreja não pode alimentar a assídia. A igreja não pode alimentar a assídia. Eu conversando com o pastor há 3 semanas, ele disse assim, pastor Danilson, o senhor não era para trabalhar, o senhor era só para pastorear. Eu digo, e pastoreio não é trabalho? Aí ele disse, não é, mas o senhor não era para trabalhar. Aí eu disse, querido, deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu trabalho exatamente para que eu não precise depender da ajuda de custo da comunidade para viver. Porque senão eu serei escravo da preguiça. Eu posso dizer para os irmãos, eu não me sinto menor que nenhum pastor, porque tenho que encarar um dia de trabalho. Porque enquanto eu estou trabalhando, Deus está ministrando ao meu coração a ministração que eu trarei ao coração de vocês. Porque é na lida diária e no conversar diário e nas lutas diárias lá na empresa que Deus me instrumentaliza para auxiliar vocês e para ter uma palavra de Deus para vocês. Amém, queridos? Enquanto saúde eu tiver e força eu tiver, eu serei bivocacionado. No dia que eu tiver que pastorear apenas a comunidade, os irmãos podem ter certeza que eu estou com algum problema de enfermidade. Aí os irmãos me procuram e digam, pastor, a assídia venceu a batalha, né? A assídia venceu a batalha. Pode ter certeza, a preguiça já venceu a batalha. Porque nós temos que trabalhar. Não há nada que seja mais honroso do que o trabalho. E não há nada que nos aproxime mais do divino do que o trabalho. Ou você não sabe
que dentre todos os seres criados, somente você tem capacidade criativa. Somente você pode pegar uma planilha em Excel e colocar umas fórmulas nela. Somente você pode pegar um projeto e definir um cálculo para esse projeto. Somente você pode pegar uma frase e transformar num livro. Somente você pode pegar um tijolo e transformar numa casa. Somente você pode pegar um carro e automaticamente passar a marcha sem nunca sequer ter dirigido aquele modelo. Somente você tem capacidade criativa e Deus nos dotou com capacidade de elaborar. Não trabalhar é desonrar um dom que Deus nos deu. Não trabalhar é lançar no lixo um dom precioso que Deus nos deu. E Deus deu a cada um de nós potencialidade para fazer muito mais do que aquilo que a gente está fazendo. Deus nos deu a cada um de nós capacidade e potencialidade de fazer mais. Pastor, e por que eu não faço mais? Por causa da assídia. Por causa da assídia. Irmãos, você já fez uma coisa e quando você terminou de fazer, você ficou assim: puxa vida, ficou bem feito, que sensação boa. Você já fez? Quando você terminou de fazer, você, que legal, rapaz, a irmã costurou assim, quando terminou de costurar, que peça bonita, né? O irmão escreveu, quando terminou de escrever, rapaz, foi eu mesmo que escrevi isso, até eu estou surpreso. Já aconteceu isso? Sabe por que saiu bonito? Porque você se esmerou, porque você se aplicou, porque você utilizou todo o dom que Deus deu para você, e você dispensou o tempo necessário para que a criatividade chegasse no nível mais elevado, o nível de construção mais elevado. Foi Deus que nos dotou para isso. Agora a assídia e a preguiça continuará sempre se degladiando conosco, e nós precisamos, com o coração inteiro, saber que tudo aquilo que nós produzimos será perfeito se nós vencermos a assídia, se nós vencermos esse mal, tá certo? Segundo mal que advém da assídia: procrastinação. Palavra estranha. Quem já ouviu falar essa palavra? Procrastinar é a mesma coisa que adiar. Você tem um problema grande para resolver e um problema pequeno. Aí você diz assim: esse grande aqui amanhã eu dou um jeito nele, vou começar pelo pequeno. E aí depois de amanhã vai surgir outro problema pequeno, e diz: eu não vou resolver o grande hoje porque outro pequeno chegou. Aí você vai resolvendo os pequenos problemas e você vai postergando, procrastinando, adiando os problemas sérios. Quando você menos pensar, a sua vinha estará totalmente invadida por um espinheiro. Quando você menos pensar, a sua casa estará devastada em trevas. Quando você menos pensar, a sua vida será ruína, total ruína. Não esqueça disso. Vamos para a Escritura Sagrada e a gente vai pensar sobre o que a Escritura diz sobre isso. Provérbios 24, 30, 34. Olha o que o escritor de Provérbios diz: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Olha só, ele diz que o preguiçoso não tem juízo. Havia um espinheiro por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi uma lição. Já sei o que vou fazer, eu vou dormir um pouco. Então você diz no seu coração: eu vou cochilar por um momento, eu vou cruzar os braços, descansar um pouco, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a miséria como um homem armado. Observe que o escritor de Provérbios, sabedoria judaica, o escrito de Provérbios, 31 capítulos de Provérbios, é a reunião da sabedoria judaica, é a reunião de um povo, do saber de um povo. São ditos reunidos em um livro, tá? E a sabedoria judaica vai dizer que a pobreza, ela sempre atrai, que a assídia, a preguiça sempre atrai a pobreza. Veja o que o Benjamin Franklin disse certa vez: a preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente a alcança. Vou repetir: a preguiça anda tão lentamente que a preguiça facilmente a alcança. E existe um provérbio chinês que diz que o problema do campo não é a erva daninha, o problema do campo é a preguiça do lavrador. Porque se o lavrador laborar, trabalhar e cuidar,
a erva daninha não terá espaço. Aplicando isso para a nossa realidade, o problema da criança que entra numa escola e dispara tirando a vida de 8, tirando a paz de milhares e tirando do solo e do chão existencial a vida de muitas famílias, o resultado disso é o resultado do descuido, é o resultado da desatenção. A responsabilidade não é da erva daninha, porque nós olhamos para a erva daninha que fez e a gente sempre vitimiza a erva daninha dizendo que a culpa é da erva daninha que consome. Mas a culpa não é da erva daninha que consome. A culpa, irmãos, é do lavrador, é dos pais que desprezaram a escola bíblica dominical, que desprezaram o culto doméstico, que deixaram de abrir a Escritura Sagrada para os seus filhos e dizer-lhes do quanto Cristo é absoluto. As ervas daninhas vão sendo removidas e a nossa lavoura vai tendo vida quando o Cristo de Deus é apresentado na nossa casa. O pecado não tem espaço e nem poder, e a preguiça dá em retirada quando o Espírito de Deus tem espaço na nossa casa. Pais, é nossa missão cuidar dos nossos filhos. Mães, é nossa missão e é nossa responsabilidade imbuir os nossos filhos, imbuir nos nossos filhos o caráter de Jesus, construir nos nossos filhos as verdades do Evangelho, para que crescendo eles jamais esqueçam essas verdades. Nós não daremos proteção a esse país colocando arma na mão de policial, como disse um tresloucado. Nós daremos proteção a este país colocando Cristo no coração dos nossos filhos. Nós mudaremos a história da nossa cidade, mudando a história da nossa casa. Se você quiser contribuir com o reino de Deus, vá para a sua casa e ame a sua mulher. Se você quiser contribuir com o reino de Deus, vá para a sua casa e cuide dos seus filhos. Se você quiser contribuir com o reino de Deus, vá para a sua casa e mostre para os seus filhos que a prioridade na sua vida é o Cristo Jesus que salvou a sua vida. Ele vai crescer vendo isso e a graça de Deus permanecerá na vida dele. Pastor, e o que dizer de quem foi vítima? Se quem foi vítima conheceu o Cristo na tenra idade, agora é visitado pelo Eterno. Amém, queridos? Não existe solução mais perfeita e mais plena para uma sociedade doente do que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o único remédio para a nossa sociedade doente. É o único remédio. E nós estamos vivendo dias difíceis. São tantos os adolescentes vivendo uma alienação, irmãos. Vivendo vidas totalmente dissociadas, vidas totalmente desconectadas da realidade. Adolescente que quando você chega, eu tive a oportunidade de entrevistar há pouco tempo 3 adolescentes para uma vaga de emprego, e quando uma das adolescentes se aproximou para conversar, eu fiz 2 perguntas simples e ela não soube responder. E ela estava tensa, nervosa, eu tentei tranquilizá-la, mas eram perguntas tão simples. E ela ficou rindo, e depois de muito rir, ela disse assim: eu disse para minha mãe que não dava para mim vir para esse negócio, minha mãe foi que teimou. Eu estou falando de um adolescente de 19 anos, irmãos. Onde esse adolescente vai? O que esse adolescente quer? Como o nosso filho completa 15 anos de idade, você pergunta para ele: meu filho, o que você quer ser? Ele não precisa, porque é muito difícil você definir qual profissão. Ele não precisa dizer qual é a profissão exata, mas ele precisa falar de sonhos. Precisa dizer: olha, a minha prospecção, meu desejo é fazer isso, o meu desejo é fazer. Gente, eu perguntei para a Milena há uns meses atrás, a Milena, ela disse: pai, eu quero ser professora. E aí quando foi ontem,
a gente estava viajando. Aí eu disse: minha filha, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser a mulher que faz slime. Slime é uma gosmazinha lá. Você tem que colocar água bolicada, bicarbonato. Ela já sabe das coisas tudinho. E aí ela diz: eu quero fazer slime. Eu disse: filha, mas slime não dá para sustentar a casa com slime não. Ela disse: mas eu gosto de fazer slime, pai. Eu vou fazer slime quando eu crescer. Eu digo: tá legal, fazer slime. Mas e aí, irmãos? Nós estamos gerando filhos para quê? Será que a nossa missão consiste apenas em alimentar as nossas crianças? Ou será que a nossa missão não consiste em olhar para os nossos filhos e dizer a eles: olha, você é diferente, você é um profeta de Deus, sua voz é voz de autoridade, sua vida é vida de santidade. Nós não participamos de algumas coisas porque nós pertencemos a outro mundo, a gente está aqui só de passagem. Nós não nos vestimos dessa forma porque nós estamos aqui só de passagem, nós pertencemos a outro mundo. A nossa linguagem é diferente porque nós pertencemos a outra realidade. Existe uma outra realidade, meu filho. E aí a gente vai instrumentalizando, instruindo, abençoando, sem alienação, obedecendo às etapas, obedecendo às regras. Mas é mais fácil procrastinar. É mais fácil entregar o celular para o menino que se cala. É mais fácil colocar a patrulha canina para ele assistir patrulha canina. Pastor, é pecado assistir essas coisas? Claro que não. Examine quais são os filminhos que você está colocando para o seu filho assistir. Mas é pecado ele passar 3 horas num dia fazendo só isso. E é um pecado chamado assídia, e não é dele. Não é dele, é nossa. Porque é nossa missão. Pastor, que você não sabe o que eu tenho que fazer. Eu sei que você tem que fazer muita coisa, mas uma das coisas que você precisa fazer é disciplinar o seu filho. E se ele vai ter acesso, ele vai ter acesso a tantos minutos por dia. Se ele vai ter acesso, Milena já sabe que o picolé é só domingo. Todo dia quer, mas só domingo. E aí quando chega a sexta, eles falta quantos dias para domingo? 2. Ele diz: oh, coisa boa. Quando chega domingo de manhã, hoje é o dia do picolé. É o dia do picolé. Por que é o dia do picolé? Porque a gente entendeu que não é interessante dar picolé todo dia. Amém, irmãos? Pastor, mas é porque eu gosto de picolé. Então dê picolé todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Mas é importante que você compreenda que esse picolé pode trazer males. Nós entendemos que pode trazer males. E aí a gente removeu. Você precisa fazer uma leitura, porque não cabe ao pastor dizer para os irmãos que os irmãos devem fazer com os vossos filhos, porque não existe cartilha. A forma como eu vou criar a Milena é totalmente diferente da forma como os irmãos vão criar seus filhos, porque cada criança é única, cada criança é irrepetível. E a forma como você vai trabalhar o seu filho é distinta da forma como qualquer outro pai no mundo vai trabalhar o seu filho. Quando eu vejo um pastor dizendo: eu vim aqui orientar os irmãos como é que os irmãos têm que criar a criança, ele não tem nem noção do que está dizendo, porque a forma como você cria um é totalmente diferente da forma como você cria outro. Amém, irmãos? Agora, nós não podemos nos permitir que a assídia nos faça procrastinar, nos faça adiar o que nós precisamos fazer hoje. E se você pensa que o negócio vai melhorar, não vai melhorar. Esse namoro, ele me traiu. Não, mas foi porque o bichinho caiu numa fraqueza. Ele vai melhorar, não vou terminar agora não. Deixa o bichinho. Ô mãe, a senhora é porque a senhora não gosta dele. Escute a tua mãe, minha filha. Você está entrando no precipício. A morte está se esgueirando para agarrar você. E os tentáculos do inferno estão querendo destruir a sua vida. Não há desgraça maior na vida de uma pessoa do que um casamento mal sucedido. Pastor, o que eu tenho que fazer? Deixe de procrastinar. Não permita que a assídia faça você rejeitar ou adiar aquilo que você precisa fazer hoje. Termine o namoro antes de terminar o culto. Olhe logo para ele aí e faça assim, ó, está terminado. Termine com esse atribulado antes do culto. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não deixe para fazer. Irmão, Jesus disse isso para Judas. Jesus olhou para Judas e disse: o que tu tem de fazer,
faze-o logo. Olha que legal. Não procrastina não, Judas. Tem que fazer, meu filho? Faça logo. Olha o conselho de Jesus. O que você precisa fazer, não deixe para amanhã. Faça hoje. E eu vou lhe dar um conselho de Vitor Frankl. Comece fazendo as coisas mais difíceis. Comece fazendo as coisas que te dão mais indigestão. Comece enfrentando os problemas que mais te fazem sofrer. Comece enfrentando os monstros que mais te atemorizam. Comece enfrentando os medos que mais te perturbam. O Cristo de Deus vai te dar graça. O Cristo de Deus vai te dar vitória. E o Cristo de Deus colocará sobre você uma coroa de bênçãos. Mas nós precisamos agir. Nós não podemos ficar procrastinando. Porque senão vai acontecer o que o escritor de Provérbios diz. Olha o que o escritor de Provérbios vai dizer sobre a procrastinação. Provérbios 15:19. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Olha que coisa linda. Irmãos, o preguiçoso diz assim: eu não vou não porque tem espinho. O diligente olha e diz assim: não importam os espinhos, eu piso sobre eles. Deus é quem planifica o caminho dos diligentes. Provérbios 26:13-16. O preguiçoso diz: irmão, olha aí, você conhece gente assim, que inventa desculpa para tudo? Eu trabalhei com uma pessoa muito preguiçosa um dia, muito preguiçosa. E ele era um analista, ganhava um bom salário. E eu lembro de uma cena muito engraçada. Um dia eu pedi que ele fosse nós tínhamos um terreno baldio lá na empresa, e eu pedi que ele fosse anotar o número de umas placas de um carro, de uns carros que estavam estacionados lá. E aí eu disse: olha, fulano, eu ia dizendo o nome dele, misericórdia. Ele já não trabalha comigo há uns 8 anos. Você vai registrar, eu quero que você registre, porque eu preciso colocar esses carros em leilão e eu preciso das placas dos carros. Ele disse: tudo bem, eu vou fazer isso. E aí passou um dia, 2, 3, no terceiro dia eu cheguei e disse: as placas do carro. Gente, o estacionamento ficava a 40 metros da nossa sala. 40 metros da sala. Aí ele disse: rapaz, ainda não tive tempo. Aí eu disse assim: você vai ter tempo agora. Você está liberado de qualquer atividade que você esteja fazendo para ir pegar as placas. Tá bom, eu vou agora. Aí não foi. Postergou. Procrastinou. 20 minutos depois o gerente entrou e disse: ô Danilson, as placas do leilão você já tem? Aí eu disse: tenho. Meu rapaz, ele já sabia do contexto. Meu rapaz aqui, eu disse o nome, né? Já foi pegar. Aí ele: vixe, as placas. Aí, gente, foi uma coisa assim que eu não aguentei. Dificilmente eu consigo rir. Eu rio, geralmente eu consigo ficar sério. Mas essa eu quase racho de rir. Porque ele saiu da sala, bem calado, saiu. Aí deu assim, uns 30 segundos, ele voltou e disse assim: ó, chovendo. Ô, vontade de morrer, irmão. Tava caindo uma garoazinha, sabe? Se o gerente já tinha pedido, o coordenador já tinha pedido, o gerente já tinha pedido. Aí ele voltou e disse: chovendo. Aí eu digo: não aguento não aguento. Tá chovendo. Aí eu disse: então quando passar a chuva tu vai. Tem gente assim, irmãos. Ele foi promovido depois de um tempo para o mercado, né? O mercado ganhou ele e ele foi promovido para o mercado. Empresas não suportam procrastinadores. Você não permanece no trabalho por muito tempo se você for procrastinador. Você tem que resolver as coisas hoje. Você não pode adiar. Agora, irmão, se eu consigo adiar a educação dos meus filhos para amanhã, o que eu não farei das coisas simples da vida? Eu tenho aprendido muito. Em relação a Cíntia, eu sou bem mais procrastinador, mas eu tenho aprendido muito com a Cíntia. A gente chegou de viagem agora, de tarde, e aí a Cídia me convidou para se deitar numa rede, para ler um pouco. E aí eu obedeci a Cídia, a gente tem que viver aquilo que prega, né? E aí eu disse: filha, vamos dormir um pouquinho. Aí ela disse assim:
eu não consigo deixar para depois o que eu tenho que fazer agora. Aí ela foi ajeitar a casa toda. Quando foi no fim da tarde que eu despertei, ela disse assim, a gente tinha que sair, tinha que dar uma saída para atender uma necessidade. E aí antes da gente sair, ela disse assim, eu agora estou bem, porque a minha casa está limpa e organizada. Aí eu disse assim, minha filha, Deus é muito bom em colocar você na minha história, porque se fosse eu, era só amanhã que essa casa ia haver limpeza. Eu ia procrastinar para amanhã, gente, ia mesmo, mas o que tem que ser feito, faze-o logo, amém, irmãos? Aí ela diz assim, meu filho, já pensou se uma pessoa vier lá em casa, a casa toda bagunçada, a bagunça da casa é uma planta precisando aguar, né? Mas aí já vê assim uma porção de coisas. Caminhemos. Primeiro conselho para o procrastinador: deixe de procurar culpados, assuma a responsabilidade. O procrastinador diz assim, eu ainda não me formei por causa dos meus pais. O diligente diz assim, eu não me formei porque eu fui incompetente, eu deveria ter estudado e deveria ter me formado. O procrastinador sempre responsabiliza os outros. Eu sou assim porque a igreja não me ajudou. Eu sou assim porque o pastor nunca me viu. Eu sou assim no ministério porque eu nunca fui abençoado. Eu sou assim porque nunca ninguém me fez prosperar. Eu sou assim. Não, gente. Seja responsável. Assuma responsabilidades. Não procrastine, não encontre culpados. O único culpado por você estar na situação que você está é você mesmo. Isso é a Bíblia quem diz. Pastor, que palavra dura essa que você está dizendo? Mas é a Escritura que diz. E a Bíblia ainda diz assim, está querendo se queixar, meu filho? Pois se queixe dos seus próprios pecados. Pronto, é o que a Escritura diz. Amém, irmãos? Segundo, comece hoje. Não procrastine para amanhã. Dê um pequeno passo. Lembre-se que o processo de reaprender a andar, ele é lento. Alguém que sofre um acidente precisa de um processo de fisioterapia para voltar a andar. E esse processo é um processo lento. E se você é procrastinador em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, realize. Dê o primeiro passo hoje. Deixe de adiar para amanhã aquilo que você já deveria ter feito há 15 anos atrás. Peça a graça a Deus para Deus te dar a palavra certa para você fazer hoje que você já deveria ter feito há muito tempo atrás. Porque assim a assídia vai perder a força e a presença de Deus vai se estabelecer na sua vida. O terceiro elemento é a tristeza. Esse eu vou correr. Tomás de Aquino argumenta que a tristeza é um pecado capital e dela procedem outros pecados. A tristeza, irmãos, ela nasce da assídia. É a vontade de não realizar, de não fazer, de não trabalhar, de não operar. E tem gente que diz assim, isso é depressão. Isso é depressão. Inclusive existem estudiosos que trabalham a assídia com a depressão. Mas há uma diferença enorme entre a preguiça e a depressão. Os sintomas são exatamente os mesmos. O deprimido, ele tem pavor de desafios. Preguiçoso também. O deprimido, ele não se sente capaz de fazer coisas simples. Preguiçoso também. O deprimido, ele não encontra forças para realizar atividades que durante toda a sua vida ele realizou com maestria. Preguiçoso também. A diferença entre um e outro é que o deprimido vai a um médico, passa pelo instrumento medicamentoso, passa por um tratamento, sai de lá curado. O preguiçoso precisa assumir o compromisso e assumir a responsabilidade de ser diferente. Um remédio cura o deprimido, um preguiçoso só vergonha na cara. Gente, porque tem gente que gosta de ser preguiçoso, tem gente que gosta de não fazer nada. Amém, irmãos? Tem. Irmãos, você pensa que não tem jovens de 20 anos cujo único trabalho é jogar videogame? Nós temos nas nossas igrejas jovens que só vivem. E aí você chega para conversar com ele. Um dia desse eu conversando com um jovem. Irmãos, um jovem de 17 anos
Eu conversando com esse jovem, eu disse: meu irmão, e aí, como é que tá? Já está namorando? Ele disse: não, pastor, namorando o quê? Esse negócio de namorar, isso aí, só para frente. Meu negócio, pastor, é jogar o Senhor da Guerra, o Doom, o Street Fighter. Pastor, show de bola. Só acho ruim quando eu estou jogando Doom, porque tem uma cena muito perversa, porque os jogos ensinam que quanto mais gente você matar, mais você ganha, né? Aí tem uma cena muito perversa, aí quando eu vou dormir, eu fico me sentindo mal, fico sentindo aquela sombra, aquele negócio. Aí, pastor, o que me protege é o meu lençol de aço. Eu conversando com um jovem de 17 anos, ele me disse que o que protege ele é porque quando ele coloca o lençol, ele tem a sensação que está protegido porque o lençol é de aço. Aí mal algum não chegará à sua tenda porque o lençol é de aço. Gente, sinceramente, irmãos, é isso que se constrói uma criança que não assume responsabilidade. Eu celebro a Deus pelo meu pai. Irmão, eu amo demais aquele homem. Ele sempre foi um homem muito rústico. Toda vez que eu vou na barreira, eu agradeço a ele. Porque com 9 anos de idade, ele já acordava com a mãozadinha assim na perna. Bora, menino, que o sol já despertou. E 5 horas da manhã não é hora de menino estar dormindo, não. 5 horinhas, né? Graças a Deus. Bendito seja Deus. Nunca ninguém morreu lá em casa. Os 3 tiveram que trabalhar muito cedo. E eu sei que os irmãos também, porque a geração passada era assim. A gente não morreu. Morreu, irmão, alguém? Alguém está ferido? Não pode botar o bichinho para fazer nada. Senão a gente chama o conselho tutelar. Senão o conselho tutelar vem. Hoje a Cíntia estava lendo um texto de uma mãe que inspira diversas famílias no Brasil, dizendo que você não pode bater na criança, porque quando uma mãe bate na criança, ela está dizendo que bate porque ama. Aí se for um homem, ele vai crescer e vai bater na mulher porque ele entendeu como quando criança. Olha a loucura, olha a desconstrução. Ele entendeu que você pode amar e bater. Aí ele vai bater na mulher porque ele pode amar e bater. Olha a loucura que essa mulher diz. Não tem nenhuma racionalização isso que ela está dizendo. E aí eu quero dar um conselho: se o seu filho necessitar, use a vara. Se você não usar, é assídia, é procrastinação. Pastor, o senhor está dizendo que a gente deve bater até ele não aguentar mais? Não faça isso não. Mas você deve açoitar. E a Bíblia diz que negar a vara ao seu filho é a declaração de que você não ama. Porque se você pensa que Deus esconde a vara, você está totalmente enganado. O chicote de Deus e a vara de Deus batem nos nossos lombos. Sabe por quê? Porque Ele nos ama e nos disciplina. E não existe nada melhor para a assídia do que a disciplina. Horário para acordar, horário para se alimentar, horário para dormir. É assim que a gente vai construir uma sociedade que protegerá o nosso futuro. É assim que nós vamos construir filhos para o céu, para a presença de Deus. E que a nossa assídia e que a nossa preguiça não tenha espaço nos nossos lares. Que o nosso Cristo possa nos dar deliberadamente capacidade de cuidar das nossas crianças. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Amém, queridos? Então a gente não pode olhar para a preguiça e entender que é aquele pecadinho bonito, né? Como Mário Quintana. Mário Quintana disse que a preguiça é o resultado maior do progresso. Porque se não fosse a preguiça, o homem nunca tinha inventado a roda. Olha a loucura do Mário Quintana, né? Ele disse uma coisa interessante, mas a preguiça não tem esse lado positivo. A preguiça é má. A assídia é má. A diligência é a vontade de Deus para nós. E aí vamos ficar de pé em nome de Jesus.